Glória a Deus, aleluia. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre nós esta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar sobre os nossos pés para orarmos, levantar o nosso clamor ao nosso Deus Todo-Poderoso, para que a bênção do Senhor venha descer essa noite sobre as nossas vidas, com toda sorte de graça e toda sorte de bênção. Coloque a mão no seu coração e fala comigo: não temerei nem 10 milhares de homens, porque o Senhor está comigo, e quando o Senhor habita em mim, nenhum mal pode vencer o nosso Deus Todo-Poderoso. Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele é o Pai, Ele é o Criador, Ele é Santo do Santo, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele que só uma voz disse: haja luz, e houve luz. E essa noite Ele diz que aqueles que o adoram, se entregam, são mais do que vencedores, no nome do teu Filho Jesus Cristo. A tribulação não pode ser maior que a sua fé, as dores não podem ser maior do que a sua comunhão com o Pai. O que Deus preparou para ti está escrito nos céus, está escrito na presença do Criador, do Deus Todo-Poderoso. Ele está aqui para fazer, operar e derramar sobre nós tudo aquilo que Ele tem falado no reino dos céus. Por isso que Ele nos ensina a buscar o reino dos céus primeiro. Pai, nós te adoramos, nós te buscamos, nós te clamamos, Pai, com toda sorte de bênção. Nenhuma arma forjada pode ser resistente à tua presença, nenhuma arma forjada pode vencer o que o Senhor está gerando, Pai. Nenhum mal pode ser vencedor diante de um homem, de uma mulher que se entrega à tua presença, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos essa noite a viver toda sorte de milagre, toda sorte de bênção e toda sorte de honra, Pai. Assim nós determinamos e abençoamos as nossas vidas em nome de Jesus. Fala comigo: os céus estão abertos sobre a minha vida, os céus estão abertos sobre os meus celeiros, os céus estão abertos sobre a minha casa e sobre a minha família, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Glória a Deus. Podem se assentar. Já você que trouxe a tua palavra, abra a tua palavra no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versos 25. 1 Samuel, capítulo 1, versos 25. Eu saúdo a todos essa noite com a paz do Senhor Jesus. Você que está nos assistindo pelo canal da TV Assembleia Israel, que Deus abençoe vocês. Você que está aí pelo Facebook, pelo Instagram, que Deus abençoe. Eu sei que Deus tem muito para nós, e a palavra é o alimento verdadeiro sobre as nossas vidas, é o que transforma. A palavra é o alimento que faz de nós um povo novo e poderoso. A palavra é a que dá a fé, que alimenta e transforma a nossa alma.
Quem não carrega a palavra, ele não consegue jamais passar as barreiras que o inimigo impõe, muitas vezes no meio das crises, no meio das dificuldades. Eu quero dizer para você que está aqui essa noite, que independente da barreira, sustenta a palavra que Deus deixou sobre a tua vida. Essa noite eu quero falar dos sabotadores de sonhos e os que vão viver a vitória de Deus. Eu tenho visto muitos sabotadores de sonhos, profetas do Baal, inimigos da igreja, o Belial. E eu quero falar com você para que você venha amadurecer e crescer em espírito e em verdade. 1 Samuel capítulo 1, versos 25 em diante, diz assim: E degolaram um bezerro, e assim trouxeram o menino a Eli. E disse ela, no caso Ana: Ah, meu Senhor, viva a tua alma. Meu Senhor, eu sou aquela mulher que esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição, que eu lhe tinha pedido. Pelo que também ao Senhor eu entreguei por todos os dias que viver, pois o Senhor foi pedido, e ele adorou ali o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós temos hoje uma preocupação muito grande, os líderes da igreja, com os sabotadores que estão entrando no meio do povo de Deus. E os sabotadores que estão entrando no meio do povo de Deus, não é só sentar na mesa da roda dos escarnecedores, mas somos nós mesmos, que escutamos muitas vezes aquilo que não podemos escutar, e alimentamos daquilo que não é para ser alimentado. Quando Deus coloca um chamado sobre você, Ele está dizendo algo que Ele quer uma continuidade. Ele também não diz que vai ser fácil. E muitas pessoas vêm se corrompendo porque acham que os seus sonhos já passou, os seus sonhos já acabou, os seus sonhos não concluem mais. E por causa das suas lutas e das suas dificuldades, começam a procurar respostas aonde não tem respostas. Pessoas começam a servir ao Senhor e depois começam a olhar a sua necessidade e questionam no seu interior: será que está certo eu servir ao Senhor e passando essa batalha, passando essa crise? Nos evangelhos, principalmente no evangelho de Mateus, nós vamos enxergar Jesus dizendo a Pedro que o galo cantaria e que ele diria não, porque muitas vezes nós erramos e falhamos. Jesus reconhece antes, e Ele sabe que depois você vai voltar destruído, como Pedro foi destruído no começo. Tanto é que quando Jesus reencontra ele, Ele não chama Pedro de Pedro, mas chama de Simão de novo, porque ele voltou às atitudes do passado. Sabotador de sonho, projeta na sua cabeça que andar segundo a vontade das coisas dos homens, as suas necessidades, e deixando o projeto de Deus, da casa de Deus para o lado, ele não vai sofrer. Evangelho de Lucas capítulo 22 vai dizer muito claro para nós, que aquele homem que se afasta da vontade de Deus, da direção de Deus, o preço será alto, e a luta se estabelecerá em sua casa. Mas
viver a vontade de Deus não quer dizer simplesmente de viver a promessa. Tem gente que se baseia, que está sendo abençoado, que é bom, pelo aquilo que ele tem, por aquilo que ele está mostrando e que foi bênção. Isso não significa, a matéria que você recebe não significa que você é um escolhido de Deus. Sansão tinha um dom muito grande do Senhor, dom de força, mas morreu suicidando. Salomão tinha o dom da sabedoria muito grande de Deus e muito dinheiro, e se afastou totalmente dos caminhos do Senhor, apesar de escrever 3 livros na Bíblia, né? Cantares, Provérbios e Eclesiastes. Porque no meio da caminhada escutou vozes, os sabotadores. E a pior coisa que tem é quando o sabotador sabe que você é uma pessoa totalmente de Deus e quer tirar você daquilo que é o projeto de Deus na sua vida. Eu já vi muitas pessoas que são chamados para ser pastores, e quando Deus deixa entrar no deserto, quando Deus deixa entrar em um momento de crescimento espiritual, que as portas se fecham, eles largam o ministério, eles largam a casa de Deus para ir buscar dinheiro no mundo. Tem gente que Deus chamou para ser coluna da igreja, tem outros que Deus chamou para pregar, outros que Deus chamou para louvar, outros que Deus chamou para organizar a casa dele, outros Deus chamou para sustentar a obra. Mas aí a pessoa olha a sua necessidade, olha que está tudo difícil, e eu vou me colocar agora para fazer isso aqui, igual a outra pessoa que está tendo sucesso lá, e eu vou fazer, e eu quero esse sucesso. E a pessoa começa a se sabotar. O sabotador é aquele que larga aquilo que Deus escreveu para ele, porque acha que nunca vai ser abençoado. Marcos capítulo 10, versos 30 diz que aquele que se entrega ao Senhor e renuncia os dias da sua família, de todas as coisas, servindo ao Senhor, receberá 100 vezes mais. Mas é difícil, porque há uma renúncia primeiro. E o tempo da renúncia, a gente não sabe quanto tempo vai demorar para chegar à bênção de Deus, mas a palavra não mente. Ana é a mulher que tinha 3 sabotadores perto dela, todo o tempo. Primeiro, o sabotador dela é o emocional e a fé. Se você olhar no livro de 1 Samuel, capítulo 1, verso 5, você vê que Ana dava porção dobrada excelente diante do Senhor. Mas no versos 6, você vai ver que Ana tinha um embate espiritual. Ela dava para Deus, e Deus tinha deixado ela estéril. Deus tinha deixado ela estéril. E porque ela é estéril, entra a segunda sabotadora, porque Satanás envia, chama-se Penina. E Penina, quando entra na vida de Eucana e de Ana, ela já gera de cara 3 filhos. Ana, que era a primeira esposa, agora se transformou a ser a segunda, vista que é amaldiçoada, e ela dava porção excelente ao Senhor. Mas agora ela é segunda. A luta na fé na cabeça dela é dizer: eu estou fazendo a obra, eu estou fazendo, servindo a tua casa, eu estou fazendo toda a vontade do Senhor. E agora a Penina tem 3 filhos, aquela que serve o mundo, tem tudo o que eu queria ter, e eu servindo a Deus não sou nada. Sabotadores de sonho, eles escutam a realidade que está vivendo, e esquece
a semeadura que ele está plantando diante de Deus. Ele esquece a comunhão que Deus falou com ele, e persevera nesse caminho, que eu vou te honrar e te abençoar. Sabotador é aquele que olha, que diz que faz por Deus e não vê respostas. O maior sabotador de Ana era olhar elas entregando porção, a melhor porção a Deus, colocando tudo na presença de Deus. O seu casamento está santificado, a sua vida está santificada, e ela não está enxergando solução. E agora a sua rival tem 3, e a palavra de Deus diz que a rival Penina, nos dias que se aproximava de grandes bênçãos, enfesava tanto ela, falava coisas tão pesadas para ela, conjecturando aqui na minha mente, dizendo: aí você servindo a Deus, olha aqui que eu estou vivendo. Você servindo a Deus, você não tem nada, está aí numa crise, está aí aguentando humilhação, está aí aguentando choro, está aí aguentando tanta coisa, e eu que estou aqui fazendo tudo que é do mundo, estou andando de carro bom, tenho um namorado bom, tenho namorada boa, tenho dinheiro para gastar, e você aí passando essa necessidade, servindo ao Senhor. Isso era o que Penina, na minha mente, devia falar para Ana. Ana era uma mulher que ia subir ao monte, mas quando Penina falava com ela, ela se entristecia tanto que ela chorava, se trancava num quarto e nem comia mais. Tamanha era a tristeza, tamanha era a humilhação. Só que esse primeiro sabotador não deixava a fé de Ana abalar. Sabe qual é o problema hoje do maior sabotador dos sonhos de Deus na sua vida? É quando você olha e quer dar um passo aonde Deus não está, mas você acha que vai ser melhor para a sua vida. Você sai da onde Deus te colocou, porque chegou uma Penina perto de você e disse: esse caminho é melhor. Tudo aquilo que tira você da presença, do caminho, daquilo que Deus falou com você, é pior para você. Ana não deixa Penina contaminar a fé dela. Ela chora, ela se tranca no quarto, ela se entristece, normal. Você pode estar aí chorando, decepcionado com muita coisa na sua vida, mas não saia da onde Deus te colocou. Ana podia sair daquele casamento: não, Eucana não me quer mais, o seu marido. Eu estou aqui só passando humilhação, vergonha, e as pessoas falando na minha cabeça. Mas ela não abre mão da aliança que ela assumiu com o Senhor. Não troque a aliança de Deus pelas suas necessidades. Não troque. Eu já vi muitos líderes espirituais, diáconos, presbíteros, missionários, pastores, que entraram nessa igreja e vê a minha vida, e vê a igreja, e depois eles acham que vão ser do jeito que eu sou, mas não sabe da onde a minha história foi formada, dos choros, das batalhas, da solidão, das humilhações, das perseguições. Pessoas já entraram na igreja para tirar tudo da igreja, para ver se a igreja fechava. Uma pandemia que fechou tudo, nós não tínhamos renda para nada, e o aluguel comendo. Mas sabe, eu pensava, vou fazer alguma coisa para ganhar dinheiro,
na época da pandemia. E Deus falou assim: eu sou o seu sustento. Mas que sustento! Que sustento! Se a casa de Deus está fechada, se as pessoas não podem ofertar, semear na minha vida, os mantenedores da minha vida tiveram que paralisar, e os mantedores da obra do Senhor tiveram que reter, porque também muitos não tinham mais com o que trabalhar. Alguns ainda eram fiéis. Não quer dizer que sejam fiéis, nem infiéis, quer dizer que conseguiu ainda ter alguma coisa. E várias peninas chegaram perto de mim. Primeiro sabotador que você tem que eliminar perto de você: as pessoas que parecem ser tão boas, as pessoas que diz que é para te ajudar, para fazer você vencer, para fazer isso, para fazer aquilo, e quer tirar você de dentro da presença de Deus. Acorda, desperta. Está dentro da tua casa, está no teu lado, está comendo com você. Penina comia junto com Ana, junto com Eucana. Segundo sabotador, Eucana, o marido de Ana. O homem dava o sacrifício para Ana levar, mas quando via Ana chorando, quando via Ana triste, quando via Ana desesperada, vendo a Ana ser humilhada, Eucana não chegava perto de Ana e dizia: continua orando, continua buscando. Não, sabe o que ele falava? Não sou eu melhor que 10 filhos na sua vida? Não te dou tudo, não te deixo faltar nada. No versos 8 você vai enxergar Eucana falando: por que choras? No versos 8 de 1 Samuel você vai enxergar: por que não comes? Por que está mal o teu coração? Não sou eu melhor que 10 filhos? Fala comigo. Aquele que quer confortar o meu deserto não é digno de estar no meu lado quando eu estou andando na presença de Deus. Quem quer trazer conforto no seu deserto, quem diz: a sua vida vai melhorar, vem comigo, eu tenho aqui para fornecer para você, vem comigo. Mas está tirando você daquele caminho, está tirando você daquela presença, e diz que ainda é servo de Deus. Ele não pode estar do teu lado te enganando. Satanás fala com Jesus, ele recita o Salmo 91, ele sabe falar de Bíblia, ele sabe falar do poder de Deus, ele sabe alimentar o ego, a vaidade, no tempo da sua falta, no tempo da crise que você está atravessando, no tempo que Deus está te ensinando a depender dEle. E quando você tem que aprender a depender de Deus e continuar com a tua fé estruturada, firme, abalar, sem deixar nada abalar, Satanás oferece: ó, essa porta aqui é melhor para você. O que o pregador está falando na igreja, isso é lá na Bíblia, isso não existe nos dias de hoje. Só que Deus é o mesmo Deus de ontem, o mesmo Deus de hoje e o mesmo Deus de amanhã. Não deixa as pessoas te enganar, não deixa as pessoas implantar no teu coração coisas que vão te distanciar da onde Deus tem prosperado. Olha, eu vejo pessoas recebendo chaves dentro dessa igreja, eu vejo pessoas recebendo bênçãos dentro dessa igreja. E aí quando as pessoas começam a envolver com o ministério, vê que está crescendo no ministério, chega alguém e fala: vai por aquele caminho ali que é melhor.
Aí começa já a querer sair da igreja, já começa a não querer fazer as coisas da igreja, já não começa já a não estudar mais a palavra, porque vai ter muito curso, vai ter muita aula, vai ter muito isso. Eu conheço gente que orava, não é o seu caso, eu conheço gente que orava para entrar numa faculdade, e quando entrou na faculdade, pronto, nunca mais pisou dentro da igreja. Gente que orava por uma porta de emprego, Satanás abre a porta do emprego bem na hora que ele está servindo a Deus. Esse sabotador da sua necessidade e da sua vontade, Satanás sabe interpretar ele direitinho. E a pessoa que é fraca de palavra, que não conhece uma palavra como essa de hoje, vai se alimentando, vai se alimentando, vai se alimentando, e quando vê está distante, porque no começo, quando Deus fala com ela, ela se enche, a pessoa fica cheia, eita glória, Deus vai fazer, mas tem um tempo do deserto, tem um tempo da humilhação, tem um tempo que Deus tira tudo que está na sua volta, deixa você sozinho. Ana não tinha onde buscar refúgio, porque dentro da tua casa, 2 sabotadores falando o tempo todo na cabeça dela. Quem está falando perto de ti? Quem está dizendo perto de você que não aguenta mais? São pessoas perto de você para te desanimar. Pessoas que não dizem, mas não tem jeito assim, não vai dar certo. São pessoas para te desanimar, jogar você no fundo do poço. E aí depois começa a direcionar. Eu sou melhor que 10 filhos que você tanto ora. Eu sou melhor que essa promessa que você está orando. Eu sou melhor do que você ficar lá dentro daquela igreja. Abra os seus olhos esta noite. Você chegou aonde você chegou até hoje porque Deus tem te sustentado. E o projeto de Deus, Isaías 55 diz: o meu caminho é muito mais alto. O meu caminho é muito mais alto, os meus pensamentos são muito mais altos do que o seu. Os seus olhos não conseguem enxergar o que eu tenho projetado para você. A sua mente não consegue entender o que eu tenho projetado para você. Imagina se Ana diz para Eucana: não, tá bom, eu vou fazer do jeito, vou ficar feliz porque você me dá tudo que eu preciso, o Senhor me dá, tudo que eu quero você me dá, Eucana. Ela não ia ter Samuel. Tem gente que está gerando Samuel, mas aí aparece esses Eucanas da vida oferecendo propostas que enchem os teus olhos, faz o teu marketing, coloca você com roupas diferentes, coloca você no meio de pessoas diferentes, aí você se sente, mas daqui um pouquinho Deus não está do teu lado, daqui um pouquinho Deus não está perto de você. Aí você vai dizer: ai Senhor, o Senhor é misericordioso, me perdoa porque eu errei, eu achei que essa era a porta, e Deus falou: não é esse o caminho. Quantas vezes eu já escutei dizendo dentro da igreja que nós não vivemos o tempo da lei, nós vivemos o tempo da graça. Que tempo de lei, gente? Pelo amor de Deus, abre a tua mente. Lá no tempo da lei diz: proibido matar. Você pode matar hoje? Lá no tempo da lei diz: proibido roubar. Você pode roubar hoje? Proibido mentir, proibido enganar, proibido desejar a mulher do próximo. São as mesmas de hoje. Mas Deus entende a minha necessidade. Deus entende. Ei, sabe aquele animalzinho de 4 patas que brinca lá no Shrek, que não para de falar? Você hoje que está aí seguindo essa direção. Como é que é o nome dele mesmo? Aquele bichinho que andava do lado do Shrek, que fica falando todo tempo. Como é que é o nome dele? Burro. É você que está falando, eu não estou falando isso não. Isso dá processo para mim.
Aí a pessoa te enche a bola, achando que você é a pessoa tal, tão inteligente, mas você é aquele bichinho do lado do Shrek lá. E o Shrek é aquele feioso querendo colocar juízo na cabeça daquele bichinho. Como é que é o nome do bichinho mesmo? É você que está falando, burro. E você está se achando capacitado, você está se achando capacitado, você está achando-se inteligente. Deixa eu te contar um negócio. O homem mais sábio do mundo foi Salomão. Mas quando ele se afastou de Deus, Satanás colocou 1000 concubinas para falar na cabeça dele o dia e noite, todo o tempo. Não vai dar glória a Deus? Terceira e último sabotador que para a sua vida. Esse terceiro sabotador, ele é terrível. É quando ele se aproxima de Deus e as feridas de pessoas que não estão na presença de Deus, líderes espirituais, os falsos profetas, chega para falar com essa pessoa. Os falsos profetas, geralmente, ele orienta os anticristos da vida da gente. Eles orientam o que é o contrário de Deus. Fala de Deus, fala o nome de Jesus, diz para você ir para a igreja, mas lá por trás está dizendo: não vai dar certo. Se você olhar aí no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versos 12, 13, 14 e 15, você vai ver o profeta Eli. O profeta Eli. Ele vê Ana orando e diz: mulher embriagada, mulher adulta. Você coloca diante de Deus embriagada. Sabe aqueles profetas que gostam de ficar te julgando, te apontando? Sabe aquelas pessoas que gostam de ficar colocando defeito no sapato que você está vestindo, está calçando? Sabe aquelas pessoas que ficam olhando quando você começa a crescer e começa a dizer: ih, ó, já está longe de Deus. Quando você começa a prosperar, as pessoas, você está ocupado, correndo no seu dia a dia, trabalhando no seu dia a dia, e a pessoa está ficando metida, ó, agora que é crente então piorou. Sabe aquelas pessoas que você está lá se matando, acordando de manhãzinha, trabalhando até de noite, aí chega perto de você, depois que você ficou crente, e agora você está ganhando dinheirinho, está achando que é tudo, mas você está com a cabeça a 1000 por hora. Sabe aquelas pessoas que olha para você, vê você de joelho, pagando o preço de oração, e diz: cadê aquilo que você tanto ora? Ele chega perto de Ana e fala: Ana está se derretendo diante de Deus. Cuidado, não se aproxima de perto de pessoas que estão distantes dos caminhos de Deus. Não é o falar da pessoa que pode gerar em você uma expectativa daquela pessoa, é olhar os frutos. Uma vez eu pus uma moça para trabalhar na igreja, e essa moça adorava falar que eu amo servir a igreja, eu amo trabalhar na igreja, eu amo ajudar a igreja, eu quero fazer a obra, eu sinto uma alegria quando eu estou aqui. Mas quando saía daqui, deitava com o namorado de uma outra denominação, nem evangélico era, hein? Moravam junto. Mas eu amo Deus, eu sirvo a Deus. Então larga, sai do pecado. Não. Mas eu amo, Deus me entende. Esses falsos profetas não pode estar perto de você, porque geralmente quando ele chega perto de você, diz: a palavra do Senhor hoje falou comigo.
O que o Senhor falou, pessoas que estão te elogiando, te aplaudindo demais e dizendo que você pode dar uma mudança na tua vida, fora da vontade de Deus, se afasta. Isso é tempestade, isso é furacão, isso é problema. Nem todo vento é bom. Você está igual quando está na praia do tsunami. O mar recua, aí você vê, nossa, olha que bênção, a areia da praia cresceu. Aí depois vem uma onda e te mata. Muitas vezes, as crises que nós passamos, elas estão moldando o nosso alicerce para não deixar a Deus, não deixar a aliança de Deus, e não se contaminar com as pessoas que vão vir de fora, para querer surfar naquilo que Deus está preparando para você. Satanás, ele não tem o dom de revelar o seu futuro, mas ele fala da sua vida passada. Quem fala lá dentro mexe no seu ego, para te arrebentar, para você não alcançar aquilo que Deus prometeu para a sua vida. Cuidado. Se Ana para a sua oração porque Eli falou que ela estava embriagada, ela fala assim: ai, cansei desse sacerdote, cansei desse profeta, cansei de servir ao reino, cansei de trabalhar na obra. E ela fosse embora, o próprio Eli não ia dizer para ela: hoje mesmo Deus vai te responder. Põe a sua mão assim. Hoje mesmo Deus está respondendo você aqui dentro dessa igreja. Cuidado com a decisão que você está tomando. Tem pessoas querendo tirar você daquilo que Deus já preparou para você. Tem pessoas contando uma história muito bonitinha para você, te encabulando, e as suas mãos que estão assim para receber de Deus, vai recuar para servir um aperto de mão para alguém que vai deixar essa porta de Deus passar na sua vida. Desperta, acorda. Deus está preparando algo para você aqui essa noite. Ana, ela continua orando, Ana continua servindo, Ana continua devolvendo, ofertando a Deus, Ana continua entregando nas mãos de Deus. Ela está vendo a crise, ela está vendo a dificuldade, ela está vendo o problema, ela está vendo tudo. Ela está vendo a humilhação, porque ela está servindo, ela está passando tempestade, pessoas da sua casa estão humilhando, mas ela continua perseverando naquele caminho que Deus trouxe para ela. Ela trouxe sobre ela aquela unção de perseverar, e a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 5, que aquele que persevera alcança tudo aquilo que Deus tem prometido para ele. Aquele que está entregue nas mãos de Deus, Deus faz tudo aquilo que Ele tem falado. Leia comigo de novo, em 1 Samuel, capítulo 1, versos 26. E disse ela, Ana: ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que esteve contigo para orar ao Senhor. E por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu tanto tinha pedido. Deus tinha prometido para Ana filho. Muito pelo contrário, Deus tinha cerrado, deixado Ana estéril. Mas sabe o que é bonito? É que Ana olhou os seus antepassados, Sara, que era estéril, fica grávida há quase 100 anos, aos seus 100 anos. Olha a Raquel,
gerar, mesmo mistério. Rebeca, mesmo mistério, Deus conceder sobre ela um filho. E Deus não gerou nessas mulheres estéreis que continuaram orando, passando a humilhação, continuando a acreditar em Deus, continuar o que estava fazendo na presença de Deus. Deus não colocou sobre elas outra palavra sem ser vitória naquilo que elas mais queriam. Dessas mulheres, só Sara, que era estéril, que Deus falou para Abraão que ela teria um filho. Mas toda pessoa que continua perseverando diante de Deus, eu estou terminando aqui agora, toda pessoa, me ajuda, pode ajudar um pouco. Toda pessoa que continua perseverando no tempo da humilhação, na presença de Deus, não procura o seu jeitinho, não procura fazer porque as pessoas estão, ali faz assim, não, ela continua centrada, fazendo a sua vontade diante do Senhor, fazendo aquilo que Deus falou com ela, continua orando, buscando. Deus não entrega qualquer bênção. Sabe qual é o menino que Ana foi levar para Eli? Samuel. Sabe quem é Samuel? O filho de uma mulher estéril, humilhada, que orava, e que Deus chamou ele como o maior profeta dessa terra, como o maior juiz dessa terra, e como um dos maiores sacerdotes dessa terra, que Deus chamou ele para ungir Davi, para ungir Saul, que veio trazer a voz do Senhor, ressuscitar pessoas. Sabe o que é isso? Uma mulher que mesmo no tempo da humilhação continua adorando o Senhor. Quando um homem de Deus, uma mulher de Deus continua orando, Deus continua olhando. Quando a mulher de Deus, um homem de Deus continua orando, Deus continua escutando. Quando a mulher de Deus, um homem de Deus continua no caminho que Deus escreveu para eles, eles continuam fazendo a vontade do Senhor. Ainda que tudo na sua vida esteja difícil, ainda que tudo na tua casa esteja difícil, ainda que tudo na tua volta está passando uma crise muito grande, mas Deus coloca as mãos e fala: eu não vou te dar qualquer coisa. Fala comigo: Deus não vai me dar qualquer coisa. Fala comigo: Deus não vai me dar qualquer coisa. Deus não vai colocar na minha vida qualquer bênção. Deus vai colocar sobre mim o melhor dessa terra. Deus vai derramar sobre mim o melhor dessa terra. Eu não vou desistir. Eu não vou abrir mão dos projetos de Deus. Eu não vou desistir daquilo que o Deus Todo-Poderoso preparou para a minha vida. Eu não vou abrir mão. Quem abre mão da oração por causa das dificuldades, eu vou falar brincando, mas é bem sério, vira aquele bichinho do Shrek. Quem abre mão daquilo que Deus tem preparado para fazer as coisas que o mundo faz, vira o bichinho do Shrek. Como é que é o nome? Eu acho bonitinho ela falar, fala de novo. Ela faz um biquinho burro. Fica de pé. Aqui não tem nenhum bichinho do Shrek, aqui tem um povo inteligente, um povo que sabe permanecer na presença de Deus, um povo que não tem medo de passar vento nem tempestade. Essa mensagem não vai dar o que falar, vocês vão ver. O povo vai fazer corte em cima desse bichinho do Shrek e ainda vai dar o que na minha cabeça, mas eu tenho que falar isso para você. Quem acompanha ogro quem acompanha ogro só vai para lama, meu irmão. Quem está acompanhando gente que anda no pecado só vai para lama, só leva na cabeça. Estou falando sério para você. Eu nunca conheci alguém que sai da vontade de Deus, dos princípios de Deus, da aliança com Deus,
que prospera e é abençoado depois. Não conheço. Só passa vergonha. E aí depois vai querer voltar, vai voltar lá embaixo. Passa um vale danado. Passa uma crise danada. E até chegar ao ponto que hoje você está servindo ao Senhor, vai demorar. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Pastora Dalma, todo começo é pequeno, porque o que começa grande é monstro. Todo começo é pequeno, mas é no começo pequeno que Deus dá alicerce para as coisas grandes. Todo começo é tumultuado, todo começo é difícil. Ávila, todo começo é difícil. Isabela, todo recomeço é complicado. Cuidado com o recomeço que você está querendo colocar na sua vida, se não for da presença de Deus. Não estou aqui para te colocar medo, eu estou aqui para te orientar. Porque bispo, ele tem a unção é de ensinar, não é de ficar conversando com o demônio. E eu estou aqui essa noite com um único intuito: fazer você alcançar algo maior na sua vida. Põe a mão no seu coração e diz: Senhor, eu quero ter um coração entregue a Ti. Senhor, eu quero ter um coração que está debaixo da Tua vontade. Eu não vou escutar os profetas de Baal. Eu não vou escutar as pessoas que querem me humilhar. E não vou escutar também aquelas pessoas que querem me afastar da Tua presença. Porque és o Senhor, o meu Deus. E meu coração está entregue a Ti, Senhor Deus. O meu coração está entregue na Tua presença e no Teu Espírito. O meu coração está em Tuas mãos. O meu viver, a minha vida está em Ti, Senhor. As decisões que eu tomei por meu impulso, Senhor, pela minha necessidade, anula. Porque eu quero viver só a decisão que vem dos céus. Mesmo que eu passe crises, batalhas e dificuldades, mas eu servindo ao Senhor, fazendo o Teu querer, trabalhando aonde o Senhor me colocou, Pai, vem o melhor sobre mim. Assim, Senhor Deus, eu abençoo a minha vida. Assim, Senhor Deus, eu abençoo a minha casa. Assim, Senhor Deus, abençoa as pessoas que estão à minha volta. Assim, Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entrego sobre Ti nesse momento, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Coloca nas mãos de Deus agora. Coloca nas mãos do Senhor. Fala que você é dele. Fala que você está lançando tudo sobre Ele. Não deixa nada tirar sua atenção aqui essa noite, em nome de Jesus. Porque Deus está fazendo algo grande aqui nesse momento, e muitas pessoas se perdem com o imediatismo do homem. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.